apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, capítulo 12, 28 e o 26. Assim está escrito. Carta do apóstolo Paulo, 18 e o 26. Mas a graça de Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E o 26, ele diz desse jeito: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem como ele, e se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante de um texto, você já deve ter lido alguém pregando nesse texto, mas quem escreveu esta carta não é qualquer um. O autor desta carta é Paulo. Nós sabemos que foi um dos maiores pregadores, um dos maiores missionários, um dos maiores plantadores de igreja da época. Também ele não andou com Jesus, mas Jesus encontrou ele no caminho de Damasco, a qual o próprio Jesus disse: és para mim um vaso escolhido. Praticamente metade do Novo Testamento, 13 cartas, o Novo Testamento tem 27, praticamente 13 cartas foi escrita por Paulo. 3 delas são pastorais: 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Mas, baseado no texto que eu li, o apóstolo Paulo está enfatizando aqui, está exortando também algumas revelações da carta de Coríntios. Nós sabemos, evangelista Marinho, que a carta de Paulo aos Coríntios, ela é conhecida, Coríntios, como a igreja mais poderosa, portadora de todos os dons espirituais, mas também a mais problemática, que deu dor de cabeça em Paulo. Ele escreve 2 cartas, revelando, enfatizando alguns questionamentos, a qual, nela, ele teve a revelação da ceia, dos dons espirituais, e também ele está aqui revelando ao nosso coração sobre o ensinamento da unidade do corpo. Ninguém, Marinho, é igreja sozinho. Para ser igreja, tem que estar unido. Ninguém pode dizer: eu somente sou de Cristo, não preciso de igreja. Não. A unidade do corpo de Cristo tem que estar unido. Já a epígrafe diz: a unidade dos membros do corpo. Ninguém é igreja fora do corpo. Existe por aí que dizem: eu não preciso de igreja, eu sou igreja. Mentira. Para ser igreja, tem que estar unido num corpo de Cristo. Ou seja, Paulo está nos revelando que o corpo de Cristo não pode estar dividido. Aqui é a introdução para você entender aonde eu quero chegar nesta manhã, na revelação de Deus. A carta de Paulo aos Coríntios diz assim: a diversidade de dons. A diversidade de dons, o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, sendo o Senhor o mesmo. A diversidade de quê? De operação. Mas Deus opera em todos. Olha aí, ele está dizendo que o corpo de Cristo, Deus reparte os dons espirituais, ministeriais, como quer. Ou seja, cada um na vocação que for chamada, e ele reparte os dons espirituais como ele quer. A manifestação e a repartição. A manifestação é dada a cada um que for útil. Ou seja, os dons do saber, os dons do falar e os dons de poder
reparte particularmente a cada um como quer. Isso é chamado a unidade dos membros, que é o corpo de Cristo. Aí eu aprendo, os membros em um só corpo, todos batizados em um Espírito, formam o corpo. Temos bebido de um só Espírito. O corpo só não é membro. Um corpo só não pode ser membro, mas muitos. Ou seja, se tiver um corpo só, um só membro, não pode. O corpo tem que ser com vários membros. Cada função, ou cada um membro na sua função. Aí ele aqui vai exortando no capítulo 12, pé não pode ser mão. E dizer, eu sou pé e também sou mão. Não, pé é o pé, a mão é o mão. Aí diz assim, a orelha não pode ser olho. E dizer, por que eu não sou olho? Cada membro na sua vocação. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Ele está dizendo, se todo o corpo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Deus colocou cada membro no seu devido lugar. Se um membro fosse sozinho, então não seria corpo. Aqui é a introdução. Aonde eu quero chegar? Qual o segredo de Paulo descrever a unidade do corpo de Cristo? Cada um no seu devido lugar. A mão não pode ser pé, o olho não pode ser orelha. Cada um na sua vocação chamada. Aí eu aprendo a importância de cada membro no corpo de Cristo. E o tema da mensagem é a unidade, a necessidade e o corpo de Cristo. Os cuidados do corpo de Cristo. Aonde eu quero trazer algumas revelações baseadas na Bíblia, que ele começa com a mão. Eu comecei a pesquisar, você pode ter ouvido isso, que lá em Levítico havia a unção sacerdotal de Arão e seus filhos. E a Bíblia diz em Levítico que o sangue daquele animal representando Cristo, ele era primeiro no polegar da mão direita, no polegar do pé direito e também na orelha. Mas onde que você quer chegar sobre isso? Há alguma revelação? Tem. Quando você vê na Bíblia, em Juízes, que fala sobre o perigo e a revelação de um polegar. Aonde está escrito? Lá em Juízes, capítulo 1, 5, 6. Existia um rei chamado Adoni-Bezeque. E esse rei pegou 70 reis e cortou justificamente o polegar direito da mão e o polegar direito do pé. E quando prenderam ele, ele disse, com aquilo que eu fiz, isso paguei. Mas onde você quer chegar? Quando fala de polegar, baseado na Bíblia, quando fala de mão, fala de trabalho, fala de projeto, fala de socorrer. O polegar fala da identidade, fala do caráter, fala do membro, fala da sua responsabilidade. Mas onde eu quero chegar ainda mais, a Bíblia diz que quando fala do polegar da mão direita,
fala de não ter mais acesso às armaduras de Deus. Uma delas, que é a espada do Espírito. Não tem acesso à palavra do Senhor. Porque a espada na Bíblia, baseada nas armas do Espírito, fala de arma, fala da palavra. Quem tem o polegar cortado no espiritual, não tem acesso à palavra, não tem a identidade, não tem o caráter. Isso é apenas o polegar. Deixa eu correr aqui. Quando fala de pé, que está escrito aqui no texto que eu li, que o pé não pode ser mão, aí diz, o polegar do pé direito, que eu escrevi aqui, fala de, quando está cortado, falta de sustentabilidade, falta de estabilidade, não tem acesso ao uso das sandálias, proteger os pés, calçando os pés da salvação. Diz também que pé fala de um caminhar. Quando tem um polegar cortado do pé, não tem sustentabilidade, não tem estabilidade, ou seja, dificuldade no caminhar. Eu não sei como está você nesta manhã, eu não sei como é que você está na sua vida, mas é que é preciso que haja sustentabilidade na sua vida espiritual, haja estabilidade também na sua vida espiritual. O apóstolo Paulo está sendo bem claro a respeito da unidade do corpo. Cada membro do corpo é útil. Perder um membro do corpo, vai ter a necessidade dele, vai ter a falta dele. Aí eu aprendo mais. Aonde você quer chegar além ainda? Eu falei sobre a mão, que Paulo descreveu. Falei sobre o pé, que é o polegar direito e o polegar da mão direita. Aí ele fala lá sobre a orelha direita. Quando fala de orelha, eu me lembro também que em Levítico, a unção do sacerdócio era sangue na orelha. Orelha cortada, não tem sacerdócio. Orelha cortada, não tem ofício. Como você pode explicar isso? Quando Jesus estava no jardim de Getsêmani, a Bíblia diz que não era um soldado, era servo do sumo sacerdote, por nome Malco. E ele estava ali para prender Jesus. E Pedro justamente cortou a orelha direita daquele sacerdote, ou seja, aprendiz de sacerdócio. Segundo a história, ele estava como aprendiz. Podia ser daqui a pouco um sacerdote. Mas Pedro, justamente na orelha direita, impediu o ofício. Mas Jesus restitui. Ele chegou na orelha, colocou no seu devido lugar. Eu não sei como é que está você, mas Deus pode restituir aquilo que você perdeu. Aquele sacerdócio que deu errado na frente, mas Deus tem poder para te restituir e colocar no seu devido lugar. Como falei, Deus deu a cada um que for útil. Quem dá é Deus, quem tira é Deus. E Deus tem algo para fazer nesta manhã na tua vida. E tem mais. O apóstolo fala sobre o olho. Eu estou dizendo que cada membro do corpo em particular é útil. Nenhum membro é inútil. Cada membro do corpo, que é a igreja, é útil na obra do Senhor. Aí ele fala sobre o olho direito. Ou seja, ele fala sobre o olho. Aí você vai lá para a Bíblia, há tempos atrás, sobre o questionamento do olho. Como você pode explicar isso? A Bíblia diz que em 1 Samuel capítulo 11, 1 ao 5, havia um questionamento de fazer aliança. Queremos fazer aliança contigo. Mas um detalhe: se você quer fazer aliança, ou quer algo em troca,
fure o seu olho direito. Aí sim, fazemos aliança. Cuidado, não negocie o teu olho, não negocie a tua visão. A visão que em Deus foi Deus. Não faça aliança com coisa errada. Deus te deu esse olho para a coisa certa. Deus te deu esse olho para não negociar. E você está entendendo onde eu quero chegar aqui. Cuidado para onde você está olhando. Cuidado com a tua visão. Abraão disse para Ló: escolhe para onde tu quer ir. Escolhe ou a direita ou a esquerda. Se tu disser a direita, eu vou para a esquerda. Se você disser a esquerda, eu vou para a direita. Escolha. E o olho de Ló olhou para as campinas do Jordão. Repito, nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que você acha que é bom é. Peça orientação a Deus. A visão que Deus vai te dar é você orando. Ore a Deus, Deus vai dar a visão certa para a sua vida. E aqueles homens fizeram aliança. Eles conseguiram fazer aliança com o seu olho. Aonde eu quero chegar mais ainda? Tem mais? Tem. Nesta manhã, eu estou trazendo uma mensagem ao teu coração. Da exortação de Paulo sobre a unidade do corpo. Cada membro tem a sua particularidade na obra. Nenhum membro ele está fora. Todo membro do Senhor é útil na obra. Aí eu falei sobre o polegar direito da mão, polegar direito do pé, sobre a orelha que é útil, sobre o olho. Aí eu aprendo, baseado na Bíblia, aonde eu quero chegar mais. A Bíblia diz que quando ia ungir, lá em Salmos, que bom consolo é, que os irmãos vivem a união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça. Se é sobre a cabeça, o óleo desce. Ele vem descendo. Ele passa pela orelha, passa pela barba, desce todo o corpo, encharca o corpo, ou seja, a unção de Deus vem descendo. Aonde eu quero chegar aqui? A Bíblia diz que lá em 2 Samuel, capítulo 10, vou ler para você entender. 2 Samuel, capítulo 10, que nos fala da honra perdida. Fala daquilo que foi perdido. E o capítulo 10, 4 e o 5 diz assim: então tomou Anum, os servos de Davi, e lhe rasgou a metade da barba. A barba foi raspada. E cortou a metade das vestes. Até as nádegas os despiu. Está escrito. E que fazendo a saber Davi, enviou a encontrá-lo, porque estavam esses homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixa estar em Jericó, até que torne a crescer a barba, então vinde. Deixa eu aplicar aqui. Na época antiga, do Antigo Testamento, sobre o sacerdote, sobre a honra, o homem tinha barba. A barba falava de honra. A barba falava do caráter do ser humano naquela época. Mas aqui que eu estou aprendendo, que esses homens foram envergonhados, e fez saber a Davi da vergonha. E Davi disse: olha, ele vai ser honrado, vai ser no tempo. Deixe ele em Jericó, porque passando o tempo, vai crescer a barba, e eles vão voltar. Deixa eu aplicar aqui. Eu não sei quanto tempo você está fora do arraial. Eu não sei quanto tempo você está fora da igreja. Eu só sei de uma coisa: esse tempo vai acabar. Nesta manhã, eu tenho uma palavra profética para o teu coração. Jesus vai te trazer de volta. A palavra profética está sendo lançada. Deus vai te honrar. A honra vai chegar na tua vida. O Espírito Santo fala forte no meu coração, que Ele está te honrando. O tempo está chegando. E nesta manhã eu te convido a esta palavra profética. Jesus está te chamando para a nova aliança. Ele está te chamando para voltar para os caminhos. E Ele vai fazer grandes coisas na tua vida nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde eu quero chegar mais?
Quando eu falei aqui sobre o olho, interessante. Quando eu falei sobre o olho, deixei para o final. Aí eu lembro aqui que o evangelista Marinho pregou sobre Bartimeu, a questão do olho. Como é útil o olho para nossas vidas. O que me chama a atenção, aqui em Jericó, quando a barba foi raspada pela metade, Davi diz: deixa ele em Jericó. Para quem não sabe, Jericó é terra de maldição. Jericó é terra que não dá fruto. Jericó não traz nada de bom, segundo foi lançada a maldição. Mas em Jericó, lá em Jericó, foi curado Bartimeu. Lá em Jericó, ficaram esses homens aguardando a barba crescer. Nem toda terra de maldição você pode dizer que não vai dar certo. O Egito, ou o deserto, aconteceu um milagre. Foi no Egito que Josué, ou seja, que José, socorreu seus irmãos. Foi na Babilônia que Daniel foi próspero ali naquele reinado. Mas o que eu aprendo aqui, a questão de Jericó, aonde tinha um cego, aonde morava o cego, aonde todos os dias pedia esmola. Mas um certo dia, ali era um caminho que dava acesso a feirante. Não só tinha Bartimeu no caminho, tinha vários pedindo esmola. O que me chama a atenção, que dá vergonha para nós, ele não enxergava, mas ele ouvia. Ele não enxergava, mas ouvia. E quando passou a multidão, ele disse: algo diferente está passando neste lugar. Eu estou ouvindo algo diferente. Quando ele perguntou o que era aquilo, olha aqui a reflexão. Estou no tema. A importância do corpo de Cristo. A unidade, a necessidade e o cuidado do corpo de Cristo. Quando disseram: quem está passando é Jesus. E Jesus disse: chame o cego. A bênção de Deus, já preguei aqui antes. Olha só o que Deus está revelando para o teu coração. Eu falei sobre o pé. E quando a Bíblia diz: e seguiu Bartimeu Jesus no caminho. E a palavra seguir quer dizer colotel no original. E essa palavra colotel quer dizer pisar aonde eu piso. Ou seja, aonde eu pisar agora, Bartimeu, você vai pisar. Aonde eu for, Bartimeu, você também vai. Eu estou aplicando aqui o que Paulo falou, que o pé é útil, o olho é útil, a mão é útil. Ele está dizendo: aonde eu pisar, Bartimeu, você vai pisar. Aonde eu for, você também vai. E ele foi para onde? Na casa de Zaqueu. Aí eu aprendo e eu aplico. Era cego, mendigo, não via, mas também ouvia. Ele conhecia quem passava, conheceu Jesus, e ele seguiu Jesus no caminho. Foi curado, mas lá na frente, Jesus disse: aonde eu pisar, você pisa, que é a palavra original, colotel. Quando ele pisou na casa de Zaqueu, aí que está o fim de mendigar. Zaqueu disse: se eu tenho defraudado alguém, a partir de agora, as metade dos meus bens eu dou aos pobres. Quem estava lá? O mendigo. E eu estou dizendo aqui para você nesta manhã, eu sempre digo, evangelista Marinho, que a bênção
não está no lugar. A bênção está em eu e você. Aonde a gente chegar, tem que mudar o ambiente. Aonde eu e você pisar, o ambiente tem que respeitar. Tem que respeitar você. Seja na escola, seja no trabalho, seja na rua. Aonde você for, aonde você pisar, tem que ser respeitado. Porque Jesus tem que estar com você. E nós sabemos, nem todo lugar que alguns pisam, Jesus pisa. Nem todo lugar que você vai, Jesus está de fora. E a igreja da Laodiceia, alguém aplica a respeito, que é o coração, é que está à porta e bate. Ali era uma igreja. Jesus não estava com os pés ali dentro. Jesus estava fora e batia. Deixa eu entrar. E não entrava. Jesus pedia para entrar dentro da igreja de Laodiceia. E nesta manhã, eu quero aqui finalizar e aplicar. Aonde você for, seja qualquer lugar onde você for, a bênção vai com você. Você não vai atrás de bênção. Porque em Deuteronômio capítulo 28 diz que as bênçãos te seguirão, te alcançarão. Aonde você for, a bênção vai junto. Aonde você pisar, o lugar tem que ser abençoado. A Bíblia diz, Josué, assim como eu fui com o servo Moisés, serei contigo. Aonde pisarem as plantas dos teus pés, eu também estou com você. E repito, a bênção não está no lugar. A bênção está em você. E para quem chegou agora, a aplicação é, Paulo exortando, cada membro do corpo tem utilidade. Cada membro do corpo de Cristo tem a sua utilidade. Eu quero fechar agora. Paulo diz, nesse mesmo texto, capítulo 12, ele diz assim: todos os membros precisam do outro. O olho não pode dizer, evangelista Marinho. O olho não pode dizer, a mão não precisa de você. E ele diz também, nem a cabeça pode dizer aos pés, dizer, eu não preciso de você. Mesmo o membro faz parte do corpo para ser útil. E ele fala da honra e da desonra no corpo. O corpo tem os mesmos valores de honra. Aqui, pastor Marinho, nem eu, nem você vai ser mais honrado. Cada um, Deus é honrado da mesma forma. Todos nós merecemos honra. E diz também, se um membro do corpo padece, os outros também padecem. E diz também, se um membro é honrado, os outros são honrados da mesma maneira. E diz também, o corpo de Cristo somos em particular. Nem todos são iguais. Mão é mão, pé é pé. Mas Deus está nesta manhã, que cada membro do corpo é honrado como Deus quer. Eu quero te fazer um convite nesta manhã. Deus está colocando no meu coração nesta manhã. Você é útil para o corpo de Cristo. O membro separado do corpo não é igreja. Tem que estar na unidade. E eu te faço um convite nesta manhã. Jesus está fazendo um convite. Eu não sei como está a sua vida nesta manhã, mas o convite é para a salvação da tua vida. Eu creio que tem pessoas nesta manhã que estão afastadas do Evangelho, necessita de um milagre, necessita de uma porta de emprego, cada um na sua necessidade. Mas eu quero orar por você, para que Deus faça segundo a sua vontade, que o Espírito
Espírito Santo visite o teu coração nesta manhã. Que a glória de Deus venha sobre a sua vida. Que Deus é onipotente. Ele é onisciente. Ele está em todo lugar. Eu quero orar por você nesta manhã. E agradecendo a Deus pela rica oportunidade de ministrar a palavra. A unidade, a necessidade e o cuidado do corpo de Cristo. Quero Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. Que teu Espírito Santo continue, Senhor, dirigindo para este trabalho, salvando vidas, curando vidas, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Que tudo seja para a tua glória. Vai agora no hospital, onde houver, Senhor, um enfermo, que luta, Senhor, entre a vida e a morte. Deus, antes de fechar os olhos, Senhor, e partir para esta vida, tome a sua decisão. Vai nos presídios, Senhor, aonde tem mães, pais, desesperados, Senhor, pela situação do filho. Eu sei que lá, Senhor, tem instrumento teus naqueles presídios. Antes, Senhor, que ele parta desta vida para outra, tenha a decisão para ti, Senhor. Vai agora, Senhor, nas ruas, dando livramento, nas pistas, em todos os lugares, Senhor, que provoquem acidente, dá livramento, para que possa, Senhor, tomar uma decisão para ti, Senhor. E eu agradeço mais uma vez, Senhor, pela rica oportunidade que tem dado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém?